Mão de obra de Light Steel Frame. Com certeza você está planejando construir a sua obra de Light Steel Frame, começou a fazer cotações, você já está sofrendo na hora de fazer as cotações da mão de obra. Por quê? As equipes de montagem e execução de steel frame te pedem um projeto, te passam um valor lá que está calculado por metro quadrado de área de planta baixa da sua casa, e aí um está te passando um valor de 550, outro está te passando um valor de 650, outro de 900, e aí você não entende o porquê dessa grande diferença de preço de uma equipe para outra. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia. Na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 54 da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E hoje eu quero te falar sobre a escolha da sua mão de obra para uma obra de Light Steel Frame com detalhes. Eu quero te apresentar a forma que a gente utiliza aqui nas nossas gestões de obra, a forma que a gente adaptou, deixando bem claro que no começo não era assim, é tudo com a experiência, a gente vai entendendo melhor como funciona as obras de steel frame, como funcionam as equipes, e aí a gente criou o nosso processo para essa contratação de mão de obra, que eu acredito que a gente vai ter uma assertividade muito grande. Eu falo vai ter porque é uma adaptação já da última obra. Com erros que a gente teve da última obra, a gente já está ajustando para essas próximas obras com esse modelo de contratação e esse ajuste de contratação para a mão de obra. O primeiro arquivo que eu quero te mostrar aqui, o primeiro arquivo que eu quero te mostrar é o checklist nosso de contratação das equipes de mão de obra. Quando falo de uma obra de steel frame, eu sempre digo, o caminho de não ter alguém gerenciando ou não contratar alguém para executar a obra como um todo é um caminho muito complicado para uma obra de steel frame, porque tem muitos detalhes. E com certeza você está indo por esse caminho, tem grandes chances de a fase de projeto não ter sido feita direito, então se você cogita essas possibilidades, nem faça em steel frame. Primeiro, porque projetos precisam ser bem feitos, e segundo, não tendo projetos bem feitos e você indo para a execução dessa forma, sem alguém gerenciando, sem alguém responsável pela obra toda, tem muitos detalhes que às vezes só o montador, sem um projeto bem feito, ele não vai conseguir resolver. Às vezes, com um projeto bem feito, esse montador, sendo bom, ele vai conseguir alinhar bem a questão da execução. Mas mesmo assim, é uma obra, eu sempre falo, uma obra é uma obra completa. Você quer uma casa completa. Você não quer só estrutura e placas. Então, para isso, tem que ter alguém interligando todas as interfaces para a obra realmente ser rápida, para manter um fluxo de trabalho bom, porque muitos serviços são feitos juntos. Mas falando do tema aqui principal hoje, que é a contratação de mão de obra. Então, hoje a gente criou dentro do nosso processo aqui da Vica para a contratação dos empreiteiros. Como a gente trabalha no modelo de gerenciamento, a gente contrata os empreiteiros, é feito um contrato do empreiteiro com o cliente, mas a gente que intermedia tudo, a gente que organiza toda a informação. Então a gente cria um checklist para a contratação desses empreiteiros. Então quando a gente fala de steel frame, e todos os outros, na verdade, tem algumas coisas que se assemelham, outras é particularidade de cada um. Então, ao invés de mandar uma planta e pegar um custo ali com o cara calculando por metro quadrado, a gente tem esse processo de contratação. O primeiro é o checklist. Então, esse checklist é interno nosso, a gente vai entender. Primeiro, como esse prestador de serviço ele precifica, se ele calculou por empreita, se ele calculou por metro quadrado de casa, se ele calculou por metro quadrado de parede. Por que é importante isso aqui? Às vezes a pessoa calculando só por metro quadrado de planta, ele não pega todos os detalhes de informação. Aí tem lá uma metragem de planta baixa, aí a casa é cheia de beirais, os beirais não estão calculados nessa área de construção. A casa tem vários detalhes arquitetônicos, não está calculado nessa área de construção. Então tem várias particularidades que às vezes não vai estar ali. Então, falando de steel frame, hoje o que eu considero, e aí eu vou mostrar mais para frente, é algo próximo desse metro quadrado de parede, que aí eu vou mostrar o que a gente faz para pegar o número mais exato do prestador de serviço ali. Então, a gente tem que apresentar para o empreiteiro todos os projetos e os detalhes. Então, hoje, dentro do nosso processo, eu faço uma reunião com cada um dos empreiteiros para apresentar o projeto, explicar todos os detalhes para ele.
ver se ele entendeu bem o projeto para ele precificar. Porque aqui não tem o jogo mais de, achei que era isso, cobrou e depois chega lá na frente a gente está com um projeto com vários detalhes e ele não viu esses detalhes. Já aconteceu isso. Então a gente colocou dentro do processo a gente fazer essa apresentação que a gente economiza problemas lá na frente. Outro detalhezinho, acessórios pequenos. Para fazer a montagem de steel frame, a equipe ali vai utilizar bits, que é a ponteira que ele coloca na parafusadeira, e discos, que às vezes tem alguns cortes que precisam fazer ali na estrutura, né, para ele poder montar. Além de outros acessórios pequenos. Tem empresa, a gente já vivenciou, tá lá no meio da obra, contratou a empresa para fazer o serviço. Vitor, acabou os bits, preciso de bits. Pô, mas não tá, bits não é serviço seu. Não, mas eu não considerei bits. Vitor, acabou o disco. Não, mas disco não é. Não, mas eu não considerei. E aí a gente tem custos a mais, ou às vezes empurra pro cara, mas sempre é uma situação desconfortável, mesmo se a gente empurra pro cara, mesmo se a gente absorve, sempre é algo desconfortável no processo. Então hoje a gente já deixa bem claro. Bits e discos são itens pequenos que não vale a pena a gente, por mais que a gente está fazendo gerenciamento, a gente ficar preocupando para ir atrás, ficar buscando, tem que comprar disco, bits, tem que buscar disco. Não dá. Primeiro, bits é muito da utilização da pessoa. Então tem montador que vai gastar muito bit e tem montador que vai gastar pouco por verdadeira. Então é muito aberto. Então, para isso, controle da empresa que a gente está contratando, porque ele vai organizar a mão de obra dele e se o cara está gastando muito, ele vai cuidar ali do processo. Então, isso é dele. Ele vai cuidar porque é um item muito pequeno. Disco, a gente estipula uma quantidade também, porque o disco vai variar muito. Às vezes a própria obra está pedindo muito disco a mais, que é fora do controle desse montador. Então, o disco, hoje a gente considera uma porcentagem que a gente já vai comprar caixas no início para até ficar mais fácil, porque toda hora ficar buscando disco não vai ficar mais. Toda hora ficar buscando disco é muito complicado. Então, a gente inclui esses discos dentro do nosso para o cliente, né? No caso, como o gerenciamento é para o cliente pagar, mas aí a gente já compra no início da obra e a gente fica no estoque ali com a pessoa que vai estar ali na obra no dia a dia, para ir controlando essa entrega de disco também. Depois, inclui os detalhamentos do sistema, colocação de fita aluminizada, banda acústica. Isso é fase do sistema. Aqui, por mais que um montador bom, obviamente, ele já vai ter incluso isso, mas para aqueles orçamentos que são sempre mais baixos, é sempre bom essa pergunta a mais para saber se ele está realmente considerando tudo e que ele sabe respeitar todos os processos que a gente tem no Steel Frame. Steel Frame é fácil, mas Steel Frame é simples, mas não é fácil. Então, fácil fazer, executar, mas tem muitos detalhes que a gente precisa seguir ali e respeitar. Além disso, eu preciso até de incluir, deixa eu ver aqui, não tá, mas eu vou até incluir limpeza dos perfis. Tivemos problema aqui, chororô na obra também. O outro ponto é a limpeza dos perfis. Ali a gente está durante a obra, já tivemos esse problema. De novo, sempre vira uma situação desconfortável ali. Para a gente é óbvio que tem que fazer. Depois que faz o fechamento externo, a gente tem os perfis ali do piso, que são parafusados no piso, que eles têm a boca para cima. Então entra sujeira, entra tudo ali. Então antes da gente colocar a lã dentro da parede e fechar com a placa, a gente precisa de fazer a limpeza desses perfis para não ficar resíduos ali. Às vezes é óbvio para a gente, mas com mão de obra a gente sempre precisa deixar tudo mastigado, se está tudo claro, se o custo está considerado tudo, porque ele sempre vai achar uma razão para não considerar no custo, vai colocar outras pessoas, porque às vezes também esse perfil suja de concreto, quando a gente faz o contrapiso ali da obra, e aí suja um pouco de concreto, a equipe civil tem que fazer. Então, assim, a equipe civil, beleza, precisa de limpar o grosso, mas às vezes fica pó ali, que ele não vai limpar, e ele não tem, a equipe civil não tem usando linguajar não muito certo, mas ele não tem a manha ali para limpar da melhor forma possível, então eu prefiro hoje
deixar 100% responsável da equipe do steel frame, porque ele vai saber como limpar, vai saber como fazer as proteções adequadas, então dentro do escopo dele. Mais um detalhe que a gente precisa de considerar. Outro ponto, dá garantia para caso ocorra algum problema, então a gente precisa de atentar se aquela empresa que a gente está contratando, se aquele empreiteiro que a gente está contratando, ele tem uma estrutura mínima para caso aconteça algum problema, a gente vai ligar para ele e ele vai conseguir ir lá na obra para resolver. A gente, como gestor de obra, a gente vai entender o problema, ver se é dele e aí apontar. Porque a gente vai ter relatório de todas as obras, de toda a obra, entender o processo. E se acontecer, ó, foi do serviço do fulano, a gente vai chamar ele para conversar. Então, entender se ele tem essa estrutura para garantia. Terceiro não, né? Se possui CNPJ, emite nota fiscal. Então, sempre alinhado inicialmente com o cliente. Hoje, eu prefiro sempre empresas que têm CNPJ, pessoas que têm empresa e têm a CNPJ, porque dá uma estrutura melhor para o cliente, dá uma estruturação melhor para o cliente. A gente está com obras de um padrão maior também, então não dá para a gente ficar muito no amadorismo de contratar pessoas que não têm empresa, que não vão emitir uma nota fiscal, porque não traz profissionalismo e a gente precisa de profissionalismos para esses padrões de obra. Claro, se for obras mais simples para fechar custo, entendo, faz parte do negócio, mas à medida que sua obra for subindo o padrão, e principalmente se você considerar que a sua casa é uma casa de alto padrão, contrate empresas que emitam nota fiscal. Vamos fazer o certo, vamos fazer a nossa parte. Outro ponto, alinhar a forma de pagamento. A gente tem um processo de pagamento também. Aqui a gente controla, não tem isso de 30% de entrada e aí ele vai pedindo pagamento do jeito que vier na cabeça, não. A gente já alinha desde o início a forma de pagamento. Hoje a gente tem um processo de pagamento que é da seguinte forma: a gente pega 10% de entrada para essa mão de obra, para ajudar nos custos iniciais, para ele não, para essas idas na obra, alimentação inicial que ele não vai tirar do bolso dele, né? Não vai financiar a obra ali, e os 10% para ajudar nessas despesas iniciais. A partir da primeira medição, e a gente ajusta como vai ser a medição, alinha sempre com o cliente. Medição semanal, esquece, aqui não tem, não fazemos, porque não dá para ficar toda semana indo na obra medindo. Ou é 15 dias ou é 30 dias. Eu prefiro 30 dias, alinha bem, faz um bastante serviço e é um montante bom ali para os dois lados, de não ficar pagando toda hora e depois do cara receber um valor considerável. É só se ajustar mesmo durante o mês. Então a gente alinha a forma de pagamento, 10% de entrada. Chegou a primeira medição, 30 dias depois, a gente mediu. Vamos supor que ele fez 20% do serviço. Então se ele fez 20% do serviço, vai ser descontado os 10% que já foi dado a entrada. Ele vai considerando o valor de 10% que ele teria para receber. Então a partir desses 10%, a gente ainda tira 1% do valor da medição que a gente vai deixar de garantia lá para o final da obra. Então, a gente já desconta esse valor, porque chegou lá no final da obra, sempre tem algumas coisinhas, então para a gente ter uma maneira de ter o controle sobre nosso controle, dele não estar recebendo mais do que o serviço ele executado, então na primeira medição a gente já retém aqueles 10% que ele pagou e ainda que ele recebeu ainda retém 1% para ficar de garantia lá no final. Então a gente fica sob o controle. Qualquer problema que acontecer, ele sempre recebeu aquilo que ele pagou. Claro, né? Se ele for embora no primeiro mês, aí não tem o que fazer. Mas dificilmente isso vai acontecer. Aí a gente alinha o tempo pedido para realizar o serviço, só que o tempo pedido a gente sempre já tem aqui o nosso planejamento. Então a gente já tem o prazo. Então eu uso sempre o tempo pedido para entender os prazos ali que a pessoa está estimando se está dentro daquilo que a gente pediu. Porque se estiver fora, a gente já vai ter que conversar. Olha, dá para encaixar dentro desse prazo ou não? Ou se ele passar um prazo muito a mais daquele que a gente esperava, então já é um ponto de alerta para a gente também. Apresentar o memorial descritivo, então a gente apresenta o descritivo da obra do steel frame, então como que vai ser, quais vão ser as placas utilizadas, como que a gente quer a execução de cada um, os detalhes da obra, como que vai ser, que aí a gente desenvolve o projeto executivo do steel frame, para que aí não é só a estrutura, é o executivo construtivo com os detalhes das camadas. Então a gente mostra tudo como que vai ser o processo dentro desse memorial descritivo para ele saber e considerar no orçamento dele. Aí dentro do checklist, assinar o contrato, obviamente. Aí a gente coloca uma cláusula no contrato sobre organização e limpeza. Então também é um ponto que a gente está ajustando
É obrigação do empreiteiro fazer limpeza e manter a obra organizada todos os dias. Não vai ser mais sexta-feira, não vai ser mais quando der na telha ao cliente. Confesso que às vezes no começo, quando a gente não tem muito controle sobre isso, é muito, quando o cliente vir na obra, a gente vai arrumar. Não, agora eu quero um processo para a gente ter organização e limpeza diária. Sempre tem alguém moscando na obra que pode fazer essa limpeza diária. E aquele negócio, se a gente tem a consciência da limpeza diária, a gente vai mantendo a obra organizada, sem exagerar na bagunça ali da obra. Então, tá tudo incluso aqui dentro desse processo. Aqui tinha uma coisa errada que eu tô desenvolvendo, tô ajustando ainda esses checklists, então tinha aqui uma informação errada que é de outra mão de obra. Outro ponto, possui ferramentas e se há algum que precisar ser alugado por conta do cliente. Outro ponto que pode dar muita diferença de preço na hora de você orçar a mão de obra do steel frame é as ferramentas. Uma empresa que não tem a mentalidade que ele precisa de boas ferramentas para trabalhar com steel frame, ele vai cobrar mais barato, porque ele não investe em ferramenta, tudo. É isso, só que a obra dele também vai ser mais demorada, porque ele não investe em ferramenta. Então vai te trazer outros custos de outras formas, qualidade da obra, porque a ferramenta também condiz com a qualidade da obra. Então a gente tem que ter muita atenção nisso também. Se a empresa tem estrutura de ferramentas também para poder trabalhar. Os steel frames são várias ferramentas, de preferência ferramentas a bateria, porque traz mais praticidade, porque não dá para ficar puxando o fio no meio de todas aquelas estruturas, é bem complicado. Então, a gente tem que atentar a isso também. Normalmente, quem cobra muito barato não está investindo em ferramenta, não tem essa consciência. E aí vai te trazer uma série de problemas. Então, a gente coloca aqui mais algumas observações, avaliar a forma que ele dá o preço, não pegar o preço sem que ele veja o projeto primeiramente. Então, não tem essa de, vou fazer uma casa sobrada ali de tantos metros quadrados. Não. Projeto, ver o projeto e aí sim você dá o preço. Se uma pessoa de mão de obra te dá algum preço sem olhar o projeto, cuidado. Ou se ele pelo menos falou assim antes para você, não precisa de ver o projeto, sei o que, sei o que, e aí você insistiu, aí beleza. Ele te deu um número porque você insistiu a partir disso. Mas se a primeira resposta dele não foi, eu preciso do projeto, cuidado que é a pessoa que vai te enganar de alguma forma. E aí passar o projeto para ela estudar e analisar qual será a forma de tratar. Dar preferência aos que discutem o projeto, mas ficar atento se essas dúvidas não são inseguras demais. Então a gente também tem que ficar atento. Pessoa, empreiteiro, precisa de saber ler projeto. Se a gente passar o projeto e ele não souber ler o projeto, principalmente como a gente fala aqui de projetos executivos, projetos com detalhamentos, ele precisa de saber ler, porque senão não adianta ter todas as informações, todas detalhadas, se ele não souber ler ali. Ele vai construir igual ele constrói casas de qualquer jeito. Então, é muito importante. Claro que a gente sabe que não é um costume das pessoas, então algumas coisas a gente precisa de treinar, faz parte, infelizmente faz parte, aqui a gente treina as pessoas essa explicação dos projetos, mas tem algumas inseguranças que são demais e traz alguns alertas que pode ficar caro depois. Porque assim, a gente está de gestor da obra, mas a gente não pode ser babada mão de obra. Então não é qualquer dúvidazinha que o cara tem, ele ficar me ligando para perguntar um detalhe ali que era só ele ler o projeto e saber. Então a gente também tem que ter esse controle. A gente está aqui para fazer a gestão, a organização e o controle. Não está aqui para ser babá de novo. Se a gente ficar toda hora vai ficar explicando detalhes em aquele negócio, a gente não precisa da pessoa, a gente vai lá, pega as pessoas da mão de obra, paga ali o valor dos caras e pronto. Então a gente organizou isso por dores, problemas, e aí a gente acredita que vai resolver melhor as obras assim. Então, beleza. Aí a gente tem o checklist. Aí a gente vem para lista de entregáveis. Então, é um dos itens que a gente entrega pro cliente. Pro cliente não, pro empreiteiro. Para ele saber o que ele vai ter de serviço para fazer. Então, eu vou até escurecer aqui os valores para não perder muita atenção. Os valores são genéricos. Mas
Aí a gente divide todas as etapas da obra. Então é o que eu considero a melhor forma de precificação, porque você está considerando cada etapa o que realmente vai ser. E normalmente, como ele vai receber ali por etapas de serviço, então o que faz mais sentido é a gente considerar preços por etapa também, e não por metro quadrado. Então a gente divide a estrutura, que normalmente eu divido em pré-montagem de painéis e elevação da estrutura, de acordo com o que a gente definiu o pagamento. Então, se o pagamento for mensal, a gente ainda vai dividir aqui por, vamos por um sobrado, a gente vai dividir térreo, laje, segundo piso, cobertura. A gente ainda vai dividir essa estrutura nas etapas, porque pode ser que ele termine um mês e não termine toda a estrutura. Então, a gente tem essa divisão mínima ali para poder quantificar o serviço. Agora, vamos resolver pagar por etapa. Então, por etapa, então a gente deixa no macro. Vamos dividir em pré-montagem e elevação. Vamos supor que seja etapa. Aí a gente vai ter a quantidade de quilo de aço para pré-montagem e para elevação. E aí ele vai passar o preço do quilo. Que aí depois a gente, na medição de serviço que eu vou mostrar para frente, a gente vai botar esse mesmo, o preço que a gente fechar com ele. E aí vai ser o valor que vai ser utilizado na medição. Então fica muito mais fácil para a gente fazer a medição depois. A gente tem um controle muito mais no detalhe sobre essa mão de obra, porque a gente está considerando a divisão do serviço. Agora é diferente do que o cara ir lá te pedir um valorzão de entrada e depois ficar te pedindo valor por semana ou valor por quinzena e você nem ter o controle. E aí é o que acontece em várias obras, acontece em várias. Você está no meio da obra, o cara já recebeu mais do que. E tem lá metade do serviço para fazer e ele já recebeu toda a obra. E aí o cara acabou o dinheiro, porque ele usou o dinheiro em outro serviço. Então, para a gente manter o controle, saber exatamente o serviço, a gente divide. Aí vamos dividir fechamento externo, então vai depender do que for fechamento externo. Aqui está o USB, membrana cimentícia, tratamento de juntas e base coat, que aí já é por metro quadrado. Aí o fechamento interno, USB, gesso, tratamento de juntas e alã, também por metro quadrado. Aí a gente tem um forro que divide estrutura e plaqueamento, tratamento de juntas, cortineiro, tem um custo, lã, também por metro quadrado. Aí laje, e a telha, que vai depender do telhado que for. Então, essa é a lista que a gente entrega inicial. Então, quando a pessoa vai fazer o orçamento, a gente entrega o projeto e a lista de entregáveis, que a gente já entrega o quantitativo para ele. Por isso que entra a importância do gerenciamento, porque a gente já mastiga a informação e já vai orçar com o cara exatamente o que é preciso ali para o orçamento. A gente já passa o quantitativo. Ele já não vai te passar um número mais por metro de quadrado diário. Vai passar um custo por etapa de serviço, por quantidade de etapa. E aí, além disso, ele vai usar o projeto ali para ver um detalhe ou outro, alguma dificuldade ou outra que ele vai ter para realizar o serviço. E aí, depois a gente tem a medição, que aí a gente vai utilizar as mesmas etapas, a mesma divisão que foi feita na lista de entregáveis para fazer as medições. Então, a gente vai colocar aqui os valores, aí tem a porcentagem de cada item, aí sempre tem o acumulado anterior, que foi o que já foi pago, aí a gente coloca a medição e a gente vai dividindo aqui nas abas do Excel. Então aqui tem a medição do serviço atual e aí a gente vai considerando. E aí a gente tem um olhar sobre o que está acumulado atual e o saldo restante que falta pagar de cada etapa. Então a gente tem sempre o controle amarradinho. E aí fica aqui sempre o valor, ó, o valor do contrato, o valor da medição, o valor retido, então aquela retenção de 1%, e o valor que vai ser pago. E aí a gente tem o valor do contrato, o saldo pago, o saldo restante e o que a gente tem retido. E aí essa retenção a gente segura até a entrega final da casa, que é onde sabe que não tem mais nenhum problema entregando uma casa para você. Todos os prestadores de serviço recebem esse valor da retenção. Então é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você sobre essa forma de contratação, essa forma, a importância de ter o controle da contratação da mão de obra e não ir muito superficial, porque o superficial sempre acarreta em problemas. Então, se eu posso te indicar uma coisa para uma mão de obra, para uma obra de steel frame, é contrate alguém para gerenciar ou contrate uma empresa responsável por tudo. E aí, a empresa responsável por gerenciar vai ter que te fazer algo assim, que é o que hoje eu acredito que é a melhor forma para ter o controle. Então, ele vai ter que te apresentar informações assim detalhadas para vocês juntos fazerem a contratação da mão de obra. Ou se é uma empresa que vai fazer preço fechado, aí ela não vai te detalhar as informações, mas internamente na empresa dela, ela tem que ter organizado de alguma forma
todas essas informações. É a forma que eu acredito, é com a nossa experiência, a gente foi desenvolvendo esses processos. Eu acho que particularmente ficou muito bom, a gente realmente tem o controle sobre toda a informação. Eu acho que inclusive fica bom para o próprio empreiteiro, porque ele sabe certinho como ele vai receber, as divisões certinhas dos valores, até para ele precificar. Aí a gente, junto do cronograma também, a gente passa o cronograma depois detalhado para ele da obra. Então, de acordo com o cronograma, ele já sabe ali, se ele terminar na data ali certa do cronograma, ele olha a etapa, ele já sabe quanto que ele vai receber. Então fica tudo muito bem amarrado, não é no chutômetro, não é em porcentagens, não é o pagar o boleto que o cara tem, os boletos que o cara tem ali todo durante a prestação de serviço. Porque quando você não tem esse controle, o que acontece é isso. O cara precisa de 8 mil reais para ele pagar as contas, ele vai te pedir 8 mil reais. E ninguém está olhando o serviço realmente que foi executado. Às vezes, é o que acontece. No começo da obra, tudo é muito rápido, parece que ele realmente está fazendo. Mas aí você está pegando o valor e lá no final da obra não tem mais dinheiro para receber porque foi considerando isso. E os serviços finais de uma obra de steel frame gesso é mais barato. Então, se você receber muito, às vezes vai ficar muito ali ainda sem receber. Vai ficar muito, não, vai ficar valores sem receber. E esses valores são pequenos. Então tem que ter muito esse controle, tem que saber. Acredito que fazendo dessa forma você vai ter bastante sucesso na sua obra. Se você gostou, ficou interessado, entre em contato com a gente. Tem um link na descrição para entrar em contato com a gente, para a gente te ajudar nesse processo para a sua obra. Todo esse processo de organização, planejamento, desenvolvimento de projetos, tudo isso que eu te apresentei, a gente consegue fazer para qualquer lugar do Brasil, com reuniões, a gente consegue, com reuniões online, a gente consegue organizar tudo para você, inclusive te ajudar com a mão de obra, que a gente tem contatos em vários locais do Brasil, a gente consegue encontrar uma mão de obra para te ajudar, utilizando desse processo nosso para facilitar essa contratação. Então, preenche o formulário na descrição, que a gente vai entrar em contato que aí a gente entra em contato com você para poder te ajudar nesse processo, se fizer sentido para você. E aí, se for aqui na região de Sorocaba, a gente consegue utilizar no todo o processo, a gente consegue fazer uma gestão completa da obra. Na descrição também tem 2 links, um para o sucesso da sua obra, então faça o download também, é totalmente gratuito para você saber tudo que você precisa organizar para iniciar a sua obra de Light Steel Frame. E o outro é um e-book sobre viabilidade financeira de uma obra de steel frame, para você também saber a importância do controle de custos de uma obra de light steel frame. Então, baixa aí, faça o download aí pelos links, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar vocês. Se você fizer só o download, de alguma forma também eu vou estar te ajudando e acredito que você faça bom uso dessa informação que a gente desenvolveu para que você realmente tenha sucesso na sua obra. Então deixe nos comentários o que você achou do nosso processo de contratação de mão de obra, se fez sentido para você, se não fez, se isso aqui é balela, eu faço de outra forma, se você é profissional faz de outra forma, ou se você é cliente e achou que não faz sentido isso não, eu acho que faz sentido de outra forma, mas particularmente essa é a forma que a gente acredita hoje, é a forma que a gente faz dentro aqui do nosso processo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que vai construir sua casa em steel frame. Curtam esse vídeo também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Acompanhe a gente também lá no Instagram, @vikengenharia. Um abraço e até o próximo vídeo.